sou Miranda, tenho 27 anos, e meu pai acabou de apontar para mim na frente de um juiz que, por coincidência, era seu amigo e disse: essa garota só sabe desperdiçar o que não merece. Ele estava exigindo cada centavo da fortuna que meu avô havia deixado especialmente para mim em seu testamento. O juiz assentiu em concordância, enquanto o advogado do meu pai sorria, certo da vitória. Mas havia algo que eles não sabiam: eu já esperava por essa conspiração desde o momento em que vi aquelas fotos dos dois juntos, anos atrás, durante a campanha do meu pai. Políticos e seus amigos acham mesmo que são muito espertos, não é? Quando vi aquele juiz balançando a cabeça como um torcedor particular do meu pai, percebi exatamente o que estava acontecendo e eu tinha vindo preparada. Deixe sua localização nos comentários e aperte o like e o botão de inscrever-se se você já se sentiu completamente traído pela própria família, porque o que eu disse em seguida deixou o juiz pálido e meu pai totalmente em silêncio. Você vai querer ficar até o final. Deixe-me te levar de volta ao início de tudo. Essa história começa há 27 anos, quando eu dei meu primeiro suspiro e minha mãe, o último. O congressista Richard Reis nunca quis ser pai. Ele deixou isso bem claro desde o primeiro dia, quando decidiu que um bebê recém-nascido era, de alguma forma, o culpado pelas complicações do parto. Sim, você ouviu direito, meu pai me culpou pela morte da minha mãe. Um verdadeiro exemplo de ser humano, não é mesmo? Enquanto ele estava ocupado construindo sua carreira política e apontando o dedo para um bebê, meus avós paternos intervieram. Patrícia e William Reis não foram apenas o meu porto seguro, eles se tornaram o meu mundo inteiro. Eles me levaram para a casa do hospital enquanto meu pai desaparecia de volta para Washington, provavelmente aliviado por não precisar descobrir como criar a filha que ele nunca quis em primeiro lugar. E, sinceramente, a perda dele acabou sendo o meu ganho. Crescer na casa dos meus avós era como viver em um conto de fadas, exceto que, nesse conto, o príncipe não queria nada com a princesa. Vovô William lia histórias para dormir todas as noites, enquanto vovó Patrícia me ensinava a pintar aquarelas em seu ateliê ensolarado. Eles enchiam cada aniversário, cada Natal, cada evento da escola com tanto amor que eu quase esquecia que deveria haver mais alguém ali. Quase. As manhãs de Natal eram perfeitas até o momento em que eu via a vovó Patrícia olhando para o celular, esperando por uma ligação que nunca vinha. Vovô William então pigarreava e tentava me distrair com outro presente. Mas eu via a decepção nos olhos dele todas as vezes. A primeira vez que perguntei por que o papai nunca vinha me visitar, eu devia ter uns 5 anos. O rosto de vovó Patrícia se desfez por um instante, antes de ela se recompor e dizer: ele está muito ocupado ajudando as pessoas, querida. É um trabalho importante. Mesmo com 5 anos, eu já conseguia sentir o cheiro da mentira naquela resposta. Mas aprendi a não perguntar mais, porque toda vez que eu falava do meu pai, as duas pessoas que eu mais amava no mundo pareciam ter o coração esmagado. No ensino fundamental, eu já tinha parado de esperar por ele. Reuniões com professores? Lá estava o vovô William, tomando notas com atenção. Peças escolares? Vovó Patrícia na primeira fileira, segurando aquela filmadora velha que ela se recusava a substituir. Bailes de pai e filha? Vovô William me girando pela pista enquanto eu fingia não notar as outras meninas dançando com seus pais de verdade. Mas sabe de uma coisa? Nós éramos felizes. De verdade. Apenas nós 3 contra o mundo. A ausência do meu pai se tornou tão previsível que eu poderia marcar no calendário. No Natal, chegavam presentes caros, entregues pelo seu assistente, sem bilhete pessoal. Nos aniversários, cartões genéricos assinados por alguém que claramente não era ele. Nas formaturas, um silêncio tão completo que parecia que eu simplesmente deixava de existir. Enquanto isso, o congressista Reis brilhava na televisão, fazendo discursos apaixonados sobre a importância de apoiar as crianças e fortalecer os laços familiares. A ironia era tão grossa que dava para cortar com uma motosserra. Eu o via na TV e pensava: ah, claro, me conta mais sobre apoio à família, pai. Estou ouvindo. Quando fiz 16 anos, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Talvez fosse rebeldia adolescente. Ou talvez eu só estivesse cansada de fingir que a ausência dele não doía. Comecei a fazer as perguntas difíceis. Por que ele nunca me liga? Perguntei uma noite, depois de vê-lo na CNN falando sobre reforma educacional. Ele discursa sobre o futuro das crianças na TV nacional, mas não lembra que a própria filha também tem um.
Vovô William abaixou o jornal devagar e disse: seu pai ainda está lidando com sentimentos complicados sobre a morte da sua mãe, querida. O luto afeta as pessoas de maneiras diferentes. Eu retruquei: por 16 anos? Isso não é luto, vovô. É uma escolha. E uma bem horrível. Os olhos da vovó Patrícia se encheram de lágrimas, mas ela não discutiu. Depois de 16 anos inventando desculpas para o filho, até eles já estavam ficando sem explicações que fizessem sentido. No ensino médio, começou a fase de preparação para a faculdade, e meus avós fizeram de tudo. Professores particulares, visitas a universidades, taxas de inscrição, eles apoiaram cada sonho que eu mencionei. Quando fui aceita na Universidade Duke com uma bolsa parcial, eles organizaram um jantar de comemoração que poderia alimentar um pequeno país. A resposta do meu pai? Um cartão de parabéns digitado, com as iniciais do assistente no final. Nem sequer teve a cortesia de assinar com a própria mão. Foi aí que eu oficialmente parei de me importar se ele reconhecia minha existência. Qual é o sentido de querer a aprovação de alguém que te trata como um incômodo que nunca quis ter? Me formei com honras em administração de empresas. Vovô William chorou durante meu discurso de oradora. Vovó Patrícia tirou, sem exagero, umas 300 fotos. O assento reservado ao meu pai permaneceu vazio, como sempre. Tudo mudou no verão em que completei 24 anos. Vovô William vinha desacelerando há meses, mas todos nós fingíamos não perceber. O homem que havia construído um império empresarial do nada começou, de repente, a esquecer compromissos e a se perder nas conversas. Quando os médicos finalmente o convenceram a fazer exames, o diagnóstico veio como um trem desgovernado: câncer em estágio avançado. 6 meses de vida, talvez menos. Ele recebeu a notícia com a mesma dignidade silenciosa que sempre demonstrou durante toda a minha vida. Mas naquele dia, eu vi algo se quebrar dentro da vovó Patrícia. 3 meses antes de morrer, o vovô William me chamou para o escritório dele. O advogado estava presente, e eu soube na hora que algo importante iria acontecer. Miranda, ele disse, com a voz mais fraca do que eu jamais tinha ouvido: preciso que você entenda algo sobre este testamento. Ele me explicou que estava deixando tudo para mim: o império empresarial, as propriedades, os investimentos, a casa em que estávamos sentados, tudo. Seu pai fez as escolhas dele há muito tempo, continuou o vovô William. Ele escolheu a política e a ambição em vez da família. Escolheu o ressentimento no lugar do amor. E eu juro que não vou permitir que ele se beneficie da vida que ele próprio rejeitou. Tentei argumentar: e o papai? Isso não vai causar problemas? O vovô sorriu tristemente e respondeu: seu pai teve 24 anos para ser um pai. Ele escolheu não ser. Esse dinheiro representa uma vida inteira de trabalho, e deve ir para alguém que entenda seu verdadeiro valor. Essa pessoa é você, minha querida. O advogado me fez assinar alguns documentos confirmando que eu compreendia todos os termos. Tudo estava formalizado, testemunhado e, teoricamente, impossível de ser contestado. Ou pelo menos, era o que pensávamos. Quando o vovô William faleceu 3 meses depois, senti como se tivessem arrancado metade do meu coração. O funeral foi enorme: parceiros de negócios, líderes comunitários, pessoas cujas vidas ele havia tocado ao longo das décadas. E lá, parado na última fileira, desconfortável em seu terno caro, estava meu pai. Ele não tinha aparecido uma única vez durante os meses finais do vovô. Nenhuma. Mas, para o funeral, ele fez questão de estar presente. Depois da cerimônia, vi ele conversando discretamente com seu advogado no estacionamento. Algo naquela conversa me deixou com um pressentimento horrível. Durante exatamente 1 ano, tentei viver o luto e me recuperar. A vovó Patrícia ficou mais frágil sem o companheiro de 50 anos. Passava horas no escritório dele, tocando seus livros, seus papéis, os óculos de leitura que ainda estavam sobre a mesa. Todas as tardes tomávamos chá juntas, e ela me contava histórias sobre a vida deles, sobre minha mãe, sobre os valores que esperava que eu levasse adiante. Seu avô e eu queríamos te mostrar o que é o amor de verdade, ela me disse numa tarde chuvosa. Queríamos que você soubesse que família não é só biologia. É escolha, é compromisso e é estar presente todos os dias. Quando ela morreu tranquilamente em seu sono, uma noite, eu fiquei completamente sozinha pela primeira vez na vida.
As duas pessoas que me criaram, me amaram e me protegeram da rejeição do meu pai já não estavam mais aqui. Eu tinha 25 anos, uma fortuna imensa e ninguém que realmente me conhecesse. O luto era sufocante. Eu andava pela casa enorme ouvindo as vozes deles em cada cômodo, vendo seus rostos em cada fotografia. A única consolação era saber que eu os havia deixado orgulhosos, que eu tinha me tornado alguém de quem eles se orgulhariam. 2 meses após o funeral da vovó Patrícia, o advogado do meu pai entrou em contato com o meu. O congressista Richard Reis estava entrando com um processo para anular o testamento do próprio pai, alegando que eu era mentalmente incapaz de administrar tamanha riqueza e que havia sido indevidamente influenciada. A traição foi tão absurda que eu cheguei a rir quando meu advogado leu a petição. Meu pai, que não falava comigo há anos, que havia ignorado todos os momentos importantes da minha vida, agora alegava estar preocupado com o meu bem-estar e com a minha capacidade de lidar com dinheiro. O processo afirmava que eu era jovem, inexperiente e propensa a gastar de forma irresponsável, e que, portanto, a herança deveria pertencer a ele, como filho biológico direto. Sentei ali, no escritório do meu advogado, segurando aqueles papéis com as mãos trêmulas, e percebi que meu pai não era apenas negligente, era calculista. Ele havia esperado que ambos os pais morressem antes de agir. Aquilo não era luto nem preocupação. Era pura ganância. No momento em que li o nome do meu pai ao lado do de juiz Harold Crawford no documento do caso, algo acendeu na minha memória. Eu já tinha visto aquele nome antes. Passei 3 dias inteiros no escritório do meu avô revirando álbuns de fotos e recortes de jornais das campanhas políticas do meu pai. E lá estava, foto após foto do congressista Reis e do juiz Crawford juntos em eventos beneficentes, comícios, torneios de golfe. Eles não eram apenas conhecidos. Eram amigos, amigos próximos. Do tipo que fazem favores um para o outro. Contratei uma investigadora particular, e o que ela descobriu foi ainda pior do que eu imaginava. Meu pai estava afundado em dívidas. Sua carreira política custava caro, e ele havia feito investimentos que deram desastrosamente errado. Devia dinheiro a pessoas que não aceitavam bem atrasos em pagamento. Ele precisava da minha herança para se salvar. A investigadora também descobriu que o juiz Crawford já havia decidido a favor de 3 aliados políticos do meu pai em casos anteriores. O padrão era claro, aquilo não seria um julgamento justo, seria uma sentença já decidida, apenas aguardando o carimbo do tribunal. Meu advogado estava pessimista. Miranda, isso é sério, ela disse, espalhando os documentos sobre a mesa de conferência. O juiz já negou nossa moção para afastá-lo do caso. Alegou que sua ligação com seu pai é puramente profissional. Podemos recorrer, mas isso leva tempo. E o juiz Crawford pode causar muito estrago antes que um novo juiz seja designado. Perguntei o que ela recomendava, e ela soltou um suspiro pesado. Sinceramente, faça um acordo. Seu pai está disposto a aceitar 60% e deixar você com 40%, disse minha advogada. Não é justo, mas lutar contra isso no tribunal do juiz Crawford é como jogar pôquer com um baralho viciado. Naquela noite, sentei-me no escritório do vovô William, cercada por seus livros e pela memória dele, e tomei uma decisão. Eu não ia aceitar acordo nenhum. Eu não ia permitir que meu pai e seu amigo corrupto roubassem o que meus avós haviam construído com tanto esforço. Eu ia entrar naquele tribunal e lutar. Mas eu precisava de uma vantagem, algo que fizesse o juiz Crawford pensar 2 vezes antes de decidir contra mim. Voltei às fotos de campanha. Reuni todas as imagens em que eles apareciam juntos. Anotei datas, eventos e doações. Encontrei reportagens mencionando a amizade deles. Montei um dossiê tão completo que nenhum conselho de ética poderia ignorar. Na manhã do julgamento, sentei-me naquele tribunal observando o juiz Crawford ocupar seu assento com uma confiança absoluta. Ele sorriu para o advogado do meu pai e mal reconheceu a presença da minha advogada. Tudo parecia uma encenação e todos, exceto eu, pareciam achar que o final já estava escrito. O advogado do meu pai apresentou o caso primeiro. Pintou-me como uma jovem mimada, irresponsável, que desperdiçaria a fortuna da família em luxo e frivolidades. Trouxe testemunhas de caráter em que mal me conheciam, mas que estavam dispostas a especular sobre minha competência. Mostrou extratos bancários de despesas legítimas de negócios e as chamou de gastos imprudentes. Então chegou a vez do meu pai testemunhar.
Ele se sentou no banco das testemunhas e mentiu com a facilidade de um político experiente. Estou profundamente preocupado com minha filha, disse ele, com a voz carregada de uma falsa preocupação paternal. Ela é jovem, está de luto e não tem preparo para lidar com esse nível de responsabilidade financeira. Meu pai gostaria que o legado da família fosse protegido, e eu estou apenas tentando honrar os desejos dele. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Esse homem que me abandonou ainda bebê, que perdeu todos os momentos importantes da minha vida, agora fingia se preocupar em me proteger. O juiz Crawford assentia com empatia, fazendo perguntas leves que permitiam ao meu pai se estender em suas mentiras. Quando minha advogada tentava se opor, ele a interrompia antes mesmo que ela terminasse a frase. A armação era tão evidente que chegava a ser ofensiva. Na hora do almoço, pude ver os ombros da minha advogada caírem em derrota. Quando voltamos da pausa, ela sussurrou: "Desculpe, Miranda. Acho que não vamos ganhar." Apertei a mão dela e respondi baixinho: "Confie em mim. Quando eu subir ao banco das testemunhas, deixe que eu fale." Quando finalmente me chamaram para depor, caminhei até o banco das testemunhas com minha pasta de provas debaixo do braço. Meu pai sorria. O advogado dele parecia satisfeito. O juiz Crawford já estava recostado na cadeira, pronto para encerrar aquela farsa com uma sentença a favor do meu pai. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Sentei-me, coloquei minha pasta sobre o banco das testemunhas e olhei diretamente para o juiz Crawford. Minha voz estava firme quando comecei. "Meritíssimo, antes de prosseguirmos, preciso abordar uma séria questão ética relacionada a este caso." O sorriso do juiz vacilou levemente. "Que questão seria essa?" perguntou ele. Abri minha pasta e retirei a primeira fotografia. "Esta aqui. O senhor e meu pai em um evento de arrecadação de fundos da campanha dele em 2018. Coloquei a foto na beira do púlpito, onde todos podiam ver. E esta, de 2019, em um torneio de golfe político. E esta outra, de 2021, em um baile beneficente, onde o senhor estava sentado à mesa dele." Continuei colocando as fotos, uma após a outra, criando um registro visual inegável da relação entre os dois. O tribunal ficou completamente em silêncio. "Tenho aqui 17 fotografias documentando sua amizade com o autor ao longo dos últimos 7 anos", continuei. "Também possuo registros que mostram que o senhor decidiu favoravelmente em 3 casos envolvendo aliados políticos dele." O rosto do juiz Crawford começou a mudar de cor do normal para o pálido, e então para um tom de cinza assustador. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava segurar o martelo. "Ainda não terminei, meritíssimo", disse eu. "Quero deixar muito claro o que estou afirmando aqui." Olhei-o diretamente nos olhos e soltei a frase que vinha ensaiando havia semanas. "Se o senhor decidir a favor do autor, entregarei imediatamente às autoridades competentes todas as provas de que vocês são amigos, incluindo estas fotos públicas tiradas durante as campanhas políticas dele. Tenho tudo documentado e pronto para protocolar. O senhor não pode ser juiz e amigo da parte ao mesmo tempo. Essa corrupção acabaria com sua carreira." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que seria possível ouvir uma agulha cair a quilômetros dali. As mãos do juiz tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o martelo. O homem que havia entrado naquele tribunal confiante de que poderia manipular o resultado agora percebia que sua carreira inteira estava prestes a acabar em desgraça. Não somos amigos", gaguejou ele, quase inaudível. "E eu não agirei de forma favorável ao autor." Sua voz ganhou um pouco mais de firmeza conforme continuava, provavelmente percebendo que aquela era sua única chance de se salvar. "Temos aqui um testamento explícito, escrito por um homem que estava claramente em plena posse de suas faculdades mentais. As evidências médicas confirmam sua capacidade no momento da redação, e as testemunhas confirmam que suas intenções eram claras. Não há absolutamente nenhuma base para anular suas vontades expressas." Ele fez uma pausa, engolindo em seco, antes de concluir. "A herança permanecerá exatamente como William Reis especificou em seu testamento." Caso encerrado. O som do martelo ecoou pelo tribunal enquanto o juiz Crawford, com as mãos trêmulas, deixava o banco às pressas, sem sequer seguir os procedimentos formais de encerramento. Meu pai ficou imóvel à mesa, me encarando como se estivesse me vendo pela primeira vez na vida.
27 anos me tratando como se eu fosse irrelevante e eu acabará de destruir todo o esquema dele em menos de 30 minutos. Os repórteres já corriam para fora da sala, celulares colados aos ouvidos, ligando para suas redações com a história da década. Quando o tribunal finalmente esvaziou, meu pai se levantou lentamente e caminhou em minha direção. Por um instante, pensei que ele fosse tentar se desculpar, explicar, ou de alguma forma salvar o que restava da nossa relação. Mas, em vez disso, ele me olhou nos olhos e disse: "Você destruiu tudo que levei a vida inteira para construir." Guardei as fotografias de volta na pasta e respondi com calma: "Não. Eu apenas revelei o que você realmente construiu. Há uma diferença." Ele saiu do tribunal sem dizer mais nada, seguido de seus caros advogados, que pareciam acompanhantes de um cortejo fúnebre. 6 meses depois, eu estava no jardim atrás da casa que agora, oficialmente, pertencia a mim, observando o pôr do sol colorir o céu sobre as roseiras que minha avó Patrícia havia plantado décadas antes. O juiz Crawford renunciou ainda naquela semana, alegando problemas de saúde em que não convenceram ninguém. A carreira do meu pai desabou de forma ainda mais espetacular. O Comitê de Ética da Câmara abriu uma investigação sobre o uso de suas conexões políticas para benefício pessoal. 3 meses depois, o congressista Richard Reis anunciou sua renúncia, dizendo que queria passar mais tempo com a família. A ironia dessa frase não passou despercebida por ninguém que conhecia a verdadeira história da nossa família. Mas eu não estava interessada em vingança nem em assistir à sua queda. Eu estava ocupada demais construindo a vida que meus avós sempre sonharam para mim. Mantive o império empresarial do vovô Williams, mas modernizei as empresas com práticas que o deixariam orgulhoso: participação nos lucros para os funcionários, responsabilidade ambiental, investimento comunitário. As empresas prosperaram sob uma gestão que se importava com mais do que apenas os lucros trimestrais. 8 meses após o julgamento, conheci David Richardson em uma conferência sobre negócios sustentáveis, onde eu palestrava sobre responsabilidade corporativa. Ele era engenheiro ambiental, especializado em processos de manufatura limpa, apaixonado por criar sistemas que beneficiassem tanto as empresas quanto as comunidades. Nossa primeira conversa durou 4 horas. Falamos sobre energia renovável, ética empresarial e as obrigações morais da riqueza herdada. Ele era inteligente, íntegro e totalmente indiferente ao meu dinheiro, o que achei incrivelmente atraente. Eu julgo as pessoas pelo que elas constroem, não pelo que herdam, ele me disse, tomando café depois do nosso terceiro encontro. E o que você está construindo com essas empresas é realmente admirável. Ficamos noivos em menos de 1 ano e nos casamos na mesma igreja onde eu havia feito os discursos de despedida dos meus avós. Foi uma cerimônia linda, cercada de amigos próximos e da família que eu escolhi, não daquela em que nasci. Meu pai não compareceu ao casamento. Segundo as reportagens nos jornais, ele estava ocupado demais lidando com investigadores federais que analisavam suas atividades políticas. David e eu passamos nossa lua de mel na Irlanda, explorando o interior de onde a família da vovó Patrícia havia vindo, 3 gerações atrás. De pé nas falésias diante do Atlântico, de mãos dadas com o homem que eu amava, senti uma paz profunda, aquela que só vem quando se vive de forma autêntica. 1 ano depois, mudamos definitivamente para a casa principal onde eu havia crescido. Transformamos o escritório do vovô Williams no home office do David e o ateliê da vovó Patrícia em um quarto de bebê. Nossa filha, Patrícia Rose Richardson, nasceu em uma manhã perfeita de primavera, exatamente 2 anos após o julgamento que mudou tudo. Ela herdou a doçura do David e os olhos brilhantes da minha avó. Nosso filho, William David Richardson, chegou 18 meses depois com a minha teimosia e a serenidade do pai. Meus filhos crescerão na mesma casa onde aprendi o verdadeiro significado de amor, lealdade e da diferença entre laços de sangue e laços de coração. Ouvirão histórias sobre os bisavós que lhes mostraram que a melhor herança não é o dinheiro, mas os valores, a integridade e a certeza inabalável de que merecem amor simplesmente por existirem. Meu pai passou a vida inteira perseguindo poder e status que jamais o satisfizeram. Sacrificou todas as relações que realmente importavam em troca de uma carreira que terminou em ruína quando sua corrupção veio à tona. Enquanto isso, eu herdei algo muito mais valioso do que qualquer fortuna: a sabedoria de reconhecer o que realmente importa e a força de lutar por isso quando necessário. Se esta história tocou você, curta e se inscreva para mais histórias sobre justiça familiar e a coragem de defender o que é certo. Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com traições familiares ou superação de desafios impossíveis.
Às vezes, as pessoas que mais nos subestimam são as que acabam aprendendo as lições mais duras sobre a nossa verdadeira força. Obrigada por me acompanhar nesta jornada. E lembre-se, a melhor herança não é o dinheiro nem os bens, mas os valores que nos guiam, o amor que nos sustenta e a confiança que vem de saber quem somos e quanto valemos. No fim das contas, foi isso que meus avós realmente me deixaram, não apenas segurança financeira, mas a convicção inabalável de que eu era digna de amor, capaz de ser forte e destinada a algo infinitamente maior do que a vida pequena e egoísta que meu pai escolheu. E essa herança, essa verdadeira riqueza, durará por gerações.